Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre é difícil precisar a data do início de uma tendência. Nada surge no vácuo e para essa nova tendência se cristalizar num determinado momento é porque provavelmente já tinha há muito tempo uma movimentação para criar as condições para o surgimento dessa tendência. Vamos dar um exemplo aqui concreto do que eu estou falando para não ficar muito viajante. A tendência do Brasil de ser um país com forte planejamento econômico. Eu mesmo, nessa playlist aqui, vou começar a analisar os planos a partir do plano de metas. A professora Anita Kohn, no seu artigo 4 décadas de planejamento econômico no Brasil, afirma categoricamente que foi o plano de metas que iniciou essa tendência, esse momento planejador. E que, para ela, antes de 1956, cada um daqueles momentos de planejamento se constituía muito mais como um conjunto de medidas setoriais ou ainda de um simples processo de racionalização orçamentária. Afirmação polêmica, hein? Será que é isso mesmo? Depois da vinheta, vamos pensar um pouco sobre como era o país e o Estado brasileiro antes de 1956, para ver se a gente pode seguir essa ideia. Bom, vamos voltar no tempo até 1930. Esse é um momento de grande mudança qualitativa no capitalismo mundial. Com a crise na Bolsa de Nova York e a Grande Depressão, e com os novos estudos econômicos inspirados por John Maynard Keynes, podemos afirmar que o capitalismo, a partir de então, no mundo todo, apresenta características muito diferentes em relação ao capitalismo que vinha antes, ao capitalismo do século XIX. O Brasil, é claro, não fica de fora desse momento. E os grandes senhores do capital do século XIX, no Brasil, que era quem? Eram o capital agrário do café. Eles deixam de comandar o país em 1930. É nesse contexto que Getúlio Vargas assume o poder e começa a trabalhar no sentido de construir o Estado moderno. Dentro desse esforço de construção de um Estado moderno, que o Departamento Administrativo do Setor Público, o DASP, foi criado pelo Decreto-Lei número 579, em 30 de julho de 1938. Fazia parte de um esforço da reforma na administração pública brasileira e já estava previsto na Constituição do ano anterior, 1937. E além de fornecer recursos humanos mais qualificados para a melhoria da máquina pública, o DASP deveria também fornecer assessoria técnica ao presidente da República e elaborar a proposta orçamentária. 4 anos depois da criação do DASP, em 1942, chegou no Brasil a Missão Cook. A Missão Cook foi uma tentativa de cooperação técnica entre o Brasil e os Estados Unidos para pensar a economia brasileira. A missão é considerada a primeira tentativa de um diagnóstico global da economia brasileira e de seus problemas dentro de uma perspectiva de promoção do desenvolvimento do país. A análise da situação econômica do Brasil levou a Missão Cook a concluir que o país dependia excessivamente de importações. E aí vamos lembrar que em 1942 a gente estava bem no meio da Segunda Guerra Mundial. As importações estavam rumo a um colapso. Eram importações que vinham da Europa, que estava sob guerra, ou vinham dos Estados Unidos, que estava orientando a sua produção para uma economia de guerra. Então, tudo isso indicava que a gente precisava buscar outras alternativas produtivas. O relatório da Missão Cook acabou incorporado no debate que foi proposto pelo industrial Roberto Simonsen. Roberto Simonsen defendia que o Brasil deveria avançar a sua industrialização por meio do planejamento. Essa tese foi defendida no texto A Planificação da Economia Brasileira, de agosto de 1944. O texto foi enviado à Comissão de Planejamento Econômico, que era subordinada ao Conselho de Segurança Nacional. E nessa época, o integrante mais proeminente da Comissão de Planejamento Econômico era o economista Eugênio Goudin, que era um ferrenho liberal. Então, Goudin decidiu produzir uma contundente réplica. O texto, que se chama Rumos da Política Econômica, foi publicado 6 meses depois do texto original do Simonsen, em março de 45.
E nesse texto, Goudin defendia que, se pelas forças do livre mercado o país nunca viesse a deixar de ser um país agrícola, fazer o quê? Não caberia ao Estado forçar uma industrialização. O documento de Goudin motivou uma resposta dura e fundamentada do Simonsen, em junho do mesmo ano. E acabando com toda essa história, em 24 de agosto, Goudin escreveria uma longa carta à Comissão de Planejamento Econômico, onde ele encerrou o que é conhecido nos estudos de economia brasileira como o debate Simonsen-Goudin. Esse debate foi importante porque exatamente estávamos discutindo se era importante avançar na industrialização ou não, e entendia, obviamente, que avançar na industrialização implicava num maior planejamento por parte do governo. Bom, nesse meio tempo aí, enquanto estava rolando esse debate, Getúlio Vargas lançou o Decreto-Lei número 7.293, de 2 de fevereiro de 1945, que instituiu a Autoridade Monetária Brasileira com a missão de preparar a organização de um banco central no país. Até então, quem fazia as funções de Banco Central era o Banco do Brasil e o Tesouro Nacional. Com a criação da Superintendência da Moeda e do Crédito, a SUMOC, isso começa a mudar. Porém, vamos seguir agora a nossa história política, né? O general Dutra, que era ministro da Guerra de Vargas, resolve trair o seu chefe e retirá-lo do poder e assume o governo com uma postura agressivamente liberal. Uma postura que era totalmente fora do contexto do que era praticado no capitalismo naquela época. Dutra tem um governo marcado por outra missão de cooperação técnica junto dos Estados Unidos, a missão ABINC, e a elaboração do Plano SALT. Ambos aconteceram em 1948. Falando primeiro do Plano SALT, uma sigla que anunciava as metas, que era saúde, alimentação, OAL, transporte e energia. Essas eram as prioridades do Plano SALT. E o Plano SALT foi importante porque permitiu apontar questões relevantes que transcendem, inclusive, aspectos econômicos e da política econômica. O Plano SALT resultou em construção de algumas obras pontuais. Quando você pensa na saúde, é quando foi construído o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, o Hospital do Subúrbio de Salvador. Na parte dos transportes, é quando você concluiu a Rio-Bahia e quando você constrói a rodovia Dutra, nova ligação entre Rio e São Paulo. No campo da energia, foi construída a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, aqui no Rio São Francisco. Então, você teve obras pontuais que saíram do Plano SALT. Agora, o Plano SALT tinha outras propostas que objetivavam tratar de questões estruturais, como foram as questões da reforma bancária, agrária e tributária. Mas esse debate praticamente ficou no plano das intenções. Ele foi alardeado como extremamente necessário, mas, apesar do Executivo ter a maioria no Parlamento, isso tudo ficou com boas ideias que seriam essenciais, mas que nunca prosperaram. Agora, outra questão durante o governo Dutra, importante para a gente destacar, foi a missão ABINC, que seguiu os passos da missão Cook. Mas a missão ABINC se orientava por duas premissas básicas. Primeiro, a de que toda atividade econômica deveria basear-se na iniciativa privada. E segundo, a de que o Estado deveria intervir com o objetivo de coordenar ou disciplinar os investimentos. Em suas duas partes que teve lá, o relatório ABINC tratava dos aspectos característicos da economia brasileira, acentuando a dependência de poucos produtos de exportação, baixo nível de renda, disparidades espaciais e setoriais nos níveis de produtividade e deficiências muito grandes em setores de infraestrutura. E aí, na segunda parte, a parte final do relatório, que falava sobre os planos e política para o financiamento do desenvolvimento econômico, os dados e as considerações do Plano SALT, sobretudo nos setores de agricultura, de energia e de transporte, eram explicitamente endossados. Bom, 1950 chega ao fim, temos uma nova eleição, e em 51 Getúlio Vargas volta para o seu segundo governo, agora eleito em uma eleição direta com a população.
Um aspecto importante para a gente entender a maior radicalidade desse segundo governo em relação ao primeiro é a constituição da assessoria econômica da Presidência da República já no primeiro ano do novo governo. Essa assessoria, ela reuniu a elite do DASP, que depois da queda do Vargas em 1945 estava sendo esvaziada, estava sendo espalhada. A assessoria econômica da Presidência da República formulou as grandes linhas para o desenvolvimento nacional. E apesar de toda a instabilidade política, o Estado brasileiro se transformou num agente econômico com capacidade de planejar, executar, intervir e inovar. Outro ponto de agregação de uma burocracia altamente qualificada foi o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, uma instituição que já estava pensada desde aquele diagnóstico que foi feito pela Missão Cook em 1948. Além de se constituir num plano de reunião de uma nova elite burocrática, né, juntando ali uma quantidade de técnicos altamente capacitados, o BNDE também teve um papel fundamental no financiamento dos planos de desenvolvimento que foram lançados na década de 1950 até 1970. Além disso, em 29 de dezembro de 1953, a Lei 2145 criou a CACEX, a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, que também teve um papel importante na articulação dos planos econômicos seguintes. E já que estamos falando dos instrumentos econômicos criados no segundo governo Vargas, devemos citar a instrução número 70 da SUMOC, que criou os câmbio múltiplo e os leilões cambiais em 1953 também. Esse mecanismo é importantíssimo, porque ele permitiu ao governo manejar o câmbio de forma a incentivar as importações que eram fundamentais para a gente alavancar a industrialização. O segundo governo Vargas contou ainda, como é que isso poderia contar, né, com comissões de cooperação técnica. O nome da comissão de 1951 já não tinha nem intermediário, Missão Cook, Missão ABINC, era Comissão Mista Brasil e Estados Unidos. E após o fim dos seus trabalhos, a comissão tinha indicado a realização de pelo menos 41 projetos nas áreas de transporte, energia, indústria de base, incluindo a criação do BNDE, que eu já falei aqui, mas que foi criado no ano seguinte à publicação desse relatório. Então você veja que desde a Missão Cook você vinha falando da importância de um banco de fomento ao desenvolvimento que é repisado em todas essas missões técnicas, inclusive na Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, e um ano depois é que apenas foi implantado. Bom, mas a Comissão Mista Brasil e Estados Unidos, entretanto, não contava com grande simpatia por parte do governo, já que ela foi acordada pelo governo Dutra anterior, né? Teve uma condição muito independente do que se esperava. O diagnóstico e os projetos para superar os obstáculos foram levados para um novo grupo de trabalho, o Grupo Misto CEPAL-BNDE, que começou a funcionar em 52. O Grupo CEPAL-BNDE continuou esse trabalho de aprimorar o diagnóstico e ampliar o escopo dos projetos necessários para dar um salto industrializante na economia brasileira. Essa segunda comissão do governo Vargas, né, a CEPAL-BNDE, termina o seu trabalho em 53, só que aí o governo já estava metido numa grande crise política, uma crise que acabou por minar toda a capacidade de iniciativa do governo e que chegou no seu momento dramático com o suicídio do presidente. E aí, entre o suicídio e a posse de um novo presidente, o JK, assumiu nesse meio tempo o vice-presidente Café Filho. E quem Café Filho chamou para ser seu ministro da Fazenda? O Eugênio Goudin, que lá em 1945 defendia que o Brasil não devia se industrializar, porque o livre mercado não faria isso naturalmente. Felizmente, deram para o Goudin o controle da economia, mas também tinha uma responsabilidade, né? E o resultado final foi que a gente ampliou a intervenção do Estado na economia. Mas o Goudin não era liberal? Era. Mas, assim, no capitalismo do século XX não era possível você ter uma economia de livre mercado. O resultado ia ser um colapso total. Afinal, vamos lembrar, a gente não tinha ainda, a gente não estava industrializado. A gente ainda dependia
de importações. Isso está diagnosticado desde a missão Cook. Nesse contexto, a gestão das reservas internacionais, dos dólares, das divisas, era fundamental. Os liberais faziam grandes críticas ao sistema de câmbio múltiplo, que direcionava o uso das reservas internacionais. Eles pretendiam que o sistema de câmbio flutuasse ao sabor do livre mercado. Mas quando eles fizeram isso, levou uma crise tão grande que a intervenção do governo para acabar com a crise acabou sendo mais aguda do que tinha lá na Instrução 70. E aí, para também lidar com essa crise das divisas que foi gerada pela má gestão da política econômica, foi editada a Instrução 113 da SUMOC. É uma instrução que permitia que você importasse máquinas e equipamentos sem que você tivesse dólares no Brasil. Essas máquinas elas entrariam como se fosse um investimento direto. Em vez de você fazer um investimento no país e com esse investimento você comprar as máquinas, você levava diretamente as máquinas e isso entrava aí como investimento direto. Isso era uma forma de você criar um incentivo para o investimento privado estrangeiro. E esse aí acabou sendo um instrumento crucial para o sucesso do plano de metas. Então, vamos voltar lá à polêmica que eu anunciei lá no começo do vídeo. A gente teve um planejamento antes de 56, ou será que a gente pode dizer que o plano de metas é realmente o momento inicial dessa discussão? Por tudo que eu falei, a gente pode pensar que o plano de metas é o primeiro plano que recebe incentivos e que tem um esforço real para sair do papel e que sai do papel. Mas ele não foi a primeira experiência de planejamento no país. A gente teve o Plano SALT, o relatório da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, as missões Cook, a BINC, o relatório da Comissão Mista CEPAL-BNDE. É verdade que essas experiências iniciais elas não foram postas em prática de maneira tão articulada quanto o plano de metas. Mas se a gente for rigoroso a ponto de considerar que plano é apenas aquele que sai do papel, aí a gente ia precisar repensar o status do plano trienal, do terceiro PND, do PED de 68 a 70, até mesmo do PAEG, que começou a sair do papel, mas que precisou, no meio de determinado momento, ser modificado numa direção totalmente contrária à proposta inicial. Enfim, ter um projeto, é verdade, é só uma parte do planejamento. Ok, mas se isso é o conceito que nós vamos seguir, ele tem que valer para sempre, inclusive até nos dias de hoje. Agora, outra questão importante, e talvez isso aí que é realmente o fundamental para a gente pensar esse período de 1938 a 1956. O aparelho do Estado brasileiro estava sendo montado. E aí, o histórico que eu trouxe aqui, eu enfatizei as condições que permitiram o planejamento. A gente constituiu uma elite burocrática que foi capaz de operacionalizar os planos levados a cabo depois de 56, planos extremamente complexos, plano de metas, PAEG, segundo o PND. E para essa burocracia estar ali operando esses planos, foi importante a criação do DASP, e posteriormente a criação da própria CEPAL em 1948, a Assessoria Econômica da Presidência da República em 1951. Essa elite faz parte daquilo que o Carlos Matos chama de capacidade de governo, quando ele fala do triângulo de governo. Então, isso foi criado nesse período. Também foi nesse período que foram sendo sofisticados os mecanismos que permitiram o financiamento desses planos, sem que a gente precisasse recorrer a uma reforma tributária, que seria ótimo que tivesse ocorrido, mas, na prática, levaria a desgastes da governabilidade, que é outro vértice do triângulo de governo, que dificultaria a execução desses planos se a governabilidade não fosse tão boa. Então, a gente teve a criação da SUMOC no primeiro governo Vargas, a Instrução 113 no governo Café Filho, maior controle do câmbio, começando com a Instrução 70, mais aprofundada no governo Café Filho, a criação do BNDE, da CACEX do Banco do Brasil. Todos esses foram capacidades estatais fundamentais para a gente conseguir implementar esses planos a partir dos anos 50. E mais importante que tudo, a gente teve uma vitória política em prol de uma visão planejadora.
Uma vitória que começa lá, no embate entre Roberto Simons e Engenho Gudan, e que passa pela formação prática, né, na elaboração de diversos planos, mesmo que eles não saiam do papel, né, mas a gente tem quase que uma metodologia de learning by doing. É por conta dessa história de quase 20 anos que daí, em 1956, Juscelino Kubitschek pôde lançar e ter o enorme sucesso com seu plano de metas. Mas isso não é uma mágica que começa em 1956 pela visão extraordinária desse homem, que tinha uma visão que era um homem extraordinário, tá certo? Mas todas as condições para que isso ocorresse naquele momento começaram quase que 20 anos antes. Dito isso, eu agradeço a atenção de todos vocês, de todas vocês. Eu lembro que ver um vídeo no YouTube não é estudar, por isso a gente vai terminar aqui com a musiquinha e eu vou deixar uma bibliografia para vocês correrem atrás e estudarem. Somente isso vai permitir que vocês concordem comigo ou com a professora Anita Con de uma maneira consciente, não repetindo o que a gente está falando, mas pensando e tomando uma posição com embasamento. Então, mãos à obra, vamos aos estudos. Obrigado novamente e bons estudos a todos e a todas.